Muito bem, hoje vou abordar um assunto especial para você, realmente, esse assunto do EPI, esse assunto do agrotóxico, realmente é uma coisa que preocupa muita gente, preocupa muito as autoridades da área rural no DF, com certeza se voltam muito para esse tipo de assunto. E eu convidei a doutora Liane Berengues para dar explicações para a gente aqui como é feita essa parte da quiropraxia, da medicina alternativa e desse trabalho que ela desenvolve lá na Clínica Vitar e que, claro, é importante para você, produtor rural, você da área rural de Brasília, ficar sabendo um pouquinho. Presta atenção nessa matéria aí, muito importante. O Campo em Destaque, o nosso espaço no agronegócio. Muito bem, hoje no programa Campo em Destaque nós vamos abordar um assunto aí bastante interessante. Vamos falar sobre a medicina complementar ou biológica, isto é, a medicina integrativa. Esse trabalho que a Clínica Vitar, aqui no Plano Piloto, consegue fazer muito bem. E nós convidamos a doutora Liane Berengues para falar um pouco para a gente sobre esse trabalho da clínica e também pertinente a primeiro, doutora, o que é essa medicina complementar, o que isso traz de benefício, o que a senhora pode passar para o pessoal de Brasília com relação exatamente a isso? A medicina complementar e integrativa, Adriano, foi um termo que foi criado no final dos anos 90, que englobasse técnicas como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, todas as técnicas que veem o ser humano como um todo e procuram apoiar a qualidade de vida, fazer um trabalho preventivo, vendo o homem em toda a complexidade. Então, isso é o que a gente entende hoje como medicina complementar integrativa. É aquela que integra o ser humano no meio ambiente e que complementa várias técnicas para melhorar a qualidade de vida e a prevenção na saúde do ser humano. Muito bem, doutora. O nosso objetivo em ter convidado a senhora para vir ao programa é exatamente a gente está falando disso, né? Falando dessa medicina que é tão revolucionária. E a gente tem também um problema na área rural, não só em Brasília, como creio eu, todo o país, da exposição do homem do campo muito ao agrotóxico, muito a produtos que realmente desequilibram, vamos dizer assim, o ser humano. O que a senhora tem para falar com relação a isso, a esse contato e em que a medicina complementar ela é beneficiária, ela traz benefício para o ser humano nesse sentido? É interessante a sua pergunta, porque assim, um dos focos da medicina complementar e integrativa é desintoxicação. Então, hoje a gente está vivendo um momento mundial onde o planeta está com uma carga de contaminantes muito grandes, a natureza não aguenta mais isso e o homem sente o reflexo disso. Principalmente aquele que é exposto diretamente ao uso diário do agrotóxico como ferramenta de trabalho. Então, a medicina complementar e integrativa, né, em especial a homeopatia, ela vai trazer ferramentas para desintoxicação. A questão da desintoxicação é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu no meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com mercúrio, tá? E trabalhei com homeopatia para limpar profissionais expostos ao contaminante ambiental, que é o mercúrio, que é um metal pesado, que é um metal tóxico. Então, a gente tem como, através da homeopatia, limpar o excesso de determinados contaminantes. E a medicina complementar, ela tem um conceito chamado drenagem, onde a gente desintoxica os compartimentos, por exemplo, sistema linfático, fígado. O fígado tem um processo chamado citocromo P450, que é o processo de desintoxicação, que depende de uma série de aminoácidos, como a glutamina, como a cisteína, para ajudar o organismo a se desintoxicar. Então, a medicina complementar e integrativa, ela vai usar várias ferramentas, como a alimentação, como homeopatia, como fitoterapia, como acupuntura, como drenagem linfática, para auxiliar aquele profissional que é exposto no dia a dia a contaminantes, a poder minimizar o impacto disso. Se a gente for pensar, por exemplo, os organofosforados, que são os agrotóxicos mais comuns de uso no Brasil, que a gente sabe que o Brasil é um dos países que usa uma quantidade abusiva de agrotóxico e que o trabalhador rural, ele nem sempre tem noção
do que pode estar gerando aquela exposição. Então, a gente sabe que organos fosforados diminuem a imunidade, pode desencadear doenças autoimunes. Então, assim, existe uma gama de coisas que, diminuindo o impacto do agrotóxico no organismo da pessoa que lida com agrotóxicos todo dia, vai melhorar a qualidade de vida e vai fazer uma coisa chamada promoção de saúde e prevenção de doenças, que isso é o mais importante, é a promoção da saúde. Quando a senhora fala em prevenção, claro, prevenir sempre é o melhor remédio, né? Então vamos falar de prevenção agora. O que tem que ser feito para, claro, não chegar a esse ponto de precisar, né, de ter outras ações que são mais fortes para o ser humano? Como tem que ser essa prevenção? Bom, primeira coisa, assim, o Brasil hoje ele está muito ultrapassado no tipo de agrotóxico que se usa, né? E as quantidades de agrotóxico que se usa no Brasil, se você for comparar estatisticamente em relação a outros países do mundo que também trabalham, em especial países desenvolvidos, não adianta comparar com quem está abaixo da gente em nível de desenvolvimento, em nível de qualidade de vida. Mas, assim, se você for comparar com países desenvolvidos, o volume de agrotóxico que a gente usa é brutal, né? Hoje em dia a gente sabe que a agricultura orgânica, mesmo extensiva, é a grande mão da agricultura e da saúde mundial. Então, hoje em dia, para você ter selo de orgânico é uma coisa interessante. Só que aqui no Brasil, a gente ainda tem a cultura de usar o agrotóxico. Então, em vez de usar técnicas como permacultura, técnicas de plantio, mesmo que extensivo, voltado para o orgânico, a gente tem a cultura do uso de agrotóxicos. Então, a primeira coisa que precisaria fazer é trazer o Brasil mais próximo dos outros países desenvolvidos que já não usam tanto agrotóxico, que usam várias outras técnicas, ou que mantêm a quantidade de agrotóxico dentro de determinados limites. Bom, mesmo assim, o uso daquilo que a gente chama de EPI, né, que são equipamentos de proteção de quem manipula os agrotóxicos, é fundamental. A mensuração de índices através de sangue, através de urina, dos contaminantes, tanto do agrotóxico como um todo, mas como dos componentes, né, dos organos fosforados tem fósforo, os organos clorados tem cloro. Você medir esses componentes no indivíduo para fazer um trabalho de prevenção e um foco para desintoxicação. Então, são coisas básicas. Tem coisas que dependem do trabalhador, tem coisas que não dependem do trabalhador. Fazer trabalhos de palestras, de divulgação, de orientação de uso, tanto dos EPIs quanto de quantidade de agrotóxico, é fundamental. E fazer palestras voltadas para a qualidade de vida, para a prevenção na saúde do trabalhador que está exposto ao agrotóxico, é fundamental. E a gente vê que isso acontece muito pouco. Eu fico muito satisfeito, lhe agradeço muito pela entrevista aqui, colocar o programa à disposição da senhora, vamos estar falando mais vezes, lhe convido para isso, para a gente estar falando de outros assuntos, ok? E agora que você deixa um contato para maiores informações, que o pessoal queira saber, outras informações, melhores informações aqui da Clínica Vitar. Bom, a gente está tanto em Brasília quanto em São Paulo, né? Instituto Vitar de Homeopatia e Medicina Integrativa, tá? Meu e-mail é elianeberings@terra.com.br e eu estou às ordens para esclarecer, discutir e atuar um pouco mais nessa área. E agradeço aí a abertura de vocês, porque são assuntos difíceis, polêmicos, mas que promover a saúde do homem do campo é fundamental. Sem um campo forte, saudável, a gente não tem qualidade de produção de alimentos. Se a gente não tem qualidade de produção de alimento, a gente não tem saúde no país. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. E nós, programa Campo em Destaque, o oferecimento do Senar DF, Campo em Destaque, nosso espaço no agronegócio.